Há muitos milhões de anos existiram animais fantásticos que ocuparam diversos nichos e formas, grandes herbívoros, pequeninos carnívoros. Mas e no mundo Pokémon? É sobre isso que eu vou te contar neste vídeo. Alô lá! Eu sou Coco e você está no Coco Explica. Está pronto para a continuação dos vídeos passados? Hoje nós vamos falar sobre os dinossauros, mas também sobre alguns grupos que acabaram sendo esquecidos ou que simplesmente vão evoluindo juntamente com eles. Por exemplo, as plantas e os mamíferos. Depois da extinção do Triássico, há 200 milhões de anos, os antigos dinossauros ganharam espaço para se tornar os dominantes. Algum tempo depois, os dinos se dividem em dois grupos, os Saurisquia, que se tornaram os saurópodes, raptores, aves e etc., e os Ornitisquias, que darão nos ceratopsídeos, stegossauros, anquilossauros e etc. A parte do Arcto, que tem no Arctovich e Arctozolt, não é um dinossauro, mas ele já estava nadando junto com Lapras por aí há 215 milhões de anos atrás. Isso se você considerar ele como um plesiosauro, já que tem várias interpretações para ele. Alguns enxergam também como uma morsa ou um peixe. O ancestral de Turtwig, Roto e Torterra surge 200 milhões de anos atrás, considerando a parte anquilossauro do Pokémon. Há 180 milhões de anos surgem os primeiros mamíferos de fato, os monotrematas. O único Pokémon que parece ter uma parte monotremata é Psyduck e Golduck, que parecem um pouco com ornitorrincos. 155 milhões de anos atrás, aparecem os ancestrais de Chikorita, Bayleef e Meganium. E é com eles que vamos entrar em uma parte que eu decidi ignorar até aqui. Os Pokémon Planta. Primeiramente, há cerca de 1 bilhão de anos, o ancestral de Dhelmise se divide de 1000. E na época ele não possuía a âncora, era somente a parte verde. Todo esse tempo é porque no nosso planeta as primeiras algas verdes surgiram nessa época. O próximo seria um Pokémon Briófita, que são os musgos. Mas até o ano da gravação desse vídeo, não temos nenhum Pokémon que seja um musgo literalmente. Então vamos pular para as Pteridófitas, que também não teriam, mas eu decidi incluir o Tangela e o Tangrowth, porque as samambaias são plantas bem antigas, e ele evolui subindo de nível sabendo Ancient Power, ou seja, é um Pokémon pré-histórico. Mais ou menos há 370 milhões de anos foi quando ele surgiu. 365 milhões de anos atrás surgem Gimnospermas no nosso mundo, que é o grupo que inclui os pinheiros. No mundo Pokémon, é aqui que aparece Snover e Abomasnow. Voltando para os dinossauros, Sceptile e suas pré-evoluções surgem 201 milhões de anos atrás. E voltando para a linha evolutiva do ancestral da Chikorita, elas surgiram na transição das plantas Gimnospermas para as Angiospermas. Mas logo se transformarão na Chikorita, Bayleef e Meganium que conhecemos. Há 150 milhões de anos, Archen e Archeops estão andando e quase voando pelas florestas pré-históricas, assim como Archaeopteryx, uma das aves mais antigas conhecidas. Na mesma época, a parte Draco de Dracovish e Dracozolt surge, por estar inspirado no Stegossauro. A mesma coisa com Aerodactyl, que é baseado no Pterodáctilo.
Pouco tempo depois, em 145 milhões de anos atrás, surge Tropius, um Pokémon bem aparentado com Meganium. 142 milhões de anos atrás, no nosso mundo real, os ancestrais dos Mudskippers se separam dos outros peixes. E só estou falando deles porque são a outra inspiração do Mudkip, Marshtomp e Swampert, além do Axolotl. 2 milhões de anos depois surgem os mamíferos marsupiais, como o Komala e talvez Kangaskhan. 130 milhões de anos atrás aparecem as primeiras plantas com flores. Então começam a aparecer os ancestrais de Pokémon borboleta, mariposas, abelhas e vespa. Em 125 milhões de anos atrás aparece a Maura e a Aurorus, que estão claramente inspirados no Amargossauro, por causa das membranas no pescoço. Gible, Garbite e Garchomp, se estiverem inspirados no Carcharodontossauro, surgem há 112 milhões de anos. Também vou considerar alguns outros Pokémon dragão como dinossauros, como Tyranitar e Salamence, por exemplo, mas não dá para saber ao certo o período em que surgiram. Há 105 milhões de anos, os mamíferos se dividem em 4 grupos principais: os Laurasatérios, os Euarchotonglires, os Xenartros e os Afrotérios. A parte Zolt de Dracozolt e Arctozolt, baseado no Velociraptor, aparece em 85 milhões de anos atrás. E não comentei nas duas primeiras partes, mas o Vichy de Dracovish e Arctovish são inspirados no Dunkleosteus, que viveu há 360 milhões de anos atrás. Shieldon e Bastiodon aparecem 77 milhões de anos atrás, inspirados no Charmossauro. Os Euarchotonglires se dividem entre primatas e roedores junto com lagomorfos, 75 milhões de anos atrás. Crânidos e rampardos surgem há 70 milhões de anos, baseados no Pachycephalossauro. E curiosamente, os dois fósseis de Sinnoh são bem próximos, tanto evolutivamente, tanto temporalmente. 68 milhões de anos atrás surge o rei dos fósseis, Tyrantrum. E obviamente ele é inspirado no Tiranossauro Rex. Mas ocorre um fato que mudaria toda a vida que conhecíamos no planeta. Que em Pokémon foi um pouco menos destrutiva, mas ainda assim não pode ser ignorada. A grande extinção do Cretáceo Terciário. Um grande asteroide que varreu Pokémons como Aerodactyl, Omanite e a parte Arcto de Arctozolt e Arctovish, e quase todos os Pokémon dinossauros não avianos. Mas essa grande extinção foi o que possibilitou uma maior diversificação entre os mamíferos. Eles iriam ocupar os cargos que foram deixados livres. Sem o asteroide, os humanos não existiriam. Obrigado por terem assistido o vídeo até aqui. Logo sai mais uma parte dessa série, e eu espero encontrar vocês novamente. Para não se esquecerem, se inscrevam e ativem o sino, além de dar um gostei. Então foi isso. Tchau!